Oi, pessoal. Então, vamos, de certa forma, começar aqui, né? Contar a história do ser humano. A gente falou sobre a origem desse ser humano, mitológica, neodarwinista, darwinista, as teorias, né? E agora que o ser humano está pronto, vamos colocar ele na linha do tempo, da pré-história e fazer ele passar por toda a Idade Antiga, toda a Média, Moderna, até os dias de hoje. Tá, quando a gente pensa em pré-história, então, a pré-história ela acaba mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Ela acaba e ela começa com o surgimento do planeta. 4,6 bilhões de anos. Então, 4,6 bilhões de anos, formação do planeta, surgem várias espécies de vida, desaparecem várias espécies de vida, surgem os dinossauros, desaparecem os dinossauros, passam-se milhões de anos, aí começam a surgir o ancestral comum, os hominídeos, mais milhares de anos para surgir o Homo sapiens. Tudo isso dentro da pré-história. Aí o ser humano ele vai aprontar lá e vai conquistar questões, situações, ele vai evoluir, né? Dentro das suas capacidades, das suas habilidades, enquanto milhões de anos vão se passando. Aí vocês vão ver a questão do domínio da agricultura, lá no finalzão da pré-história, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, acaba a pré-história. Pois bem, esse ser humano nessa pré-história, ele vai passar por aprender a ficar em pé, aprender a falar, dominar o fogo, fazer pintura rupestre, dominar a agricultura, ele vai se espalhar pelo planeta, ele vai melhorar suas ferramentas, ele vai começar a criar cidades, casas, formas sociais, tudo isso dentro da pré-história. Mas espera aí, vamos subdividir a pré-história em dois momentos para ficar mais fácil? Primeira parte da pré-história, Paleolítico, ou Pedra Lascada. Segunda parte da pré-história, Neolítico, ou Pedra Polida. Lítico quer dizer pedra, né? Então, Paleolítico, Neolítico, pedra antiga, pedra da pedra nova, né? O neo quer dizer novo, né? Da pedra, digamos que é a pedra, não fica muito bem, muito claro dizer a pedra nova, né? Os historiadores, os arqueólogos costumam usar o termo neolítico ou pedra polida. Repara, no primeiro é lascado, é quebrado de qualquer jeito, é o que tem e a gente usa. Mas conforme o tempo passa, esse ser humano vai perceber que as pedras são diferentes. Elas têm densidades diferentes, pesos diferentes. Algumas são mais maleáveis, outras são mais quebradiças, outras são mais porosas, outras são mais fáceis de amolar e afiar, portanto polir para melhorar os instrumentos. Então basicamente é esse o sentido do termo paleolítico e neolítico. Mas vamos lá para o paleolítico primeiro, vamos ver quais são as conquistas e as características, né, desse período paleolítico. Bom, primeiríssima coisa, bipedismo. Vamos pensar a palavra? Bi, dois. Pedismo vem de pé. Primeira grande conquista do ser humano foi aprender a ficar em pé, com o corpo ereto. E isso foi importante, porque quando ele liberta as mãos, antes ele andava se apoiando nas coisas, né? Quando ele liberta a mão, ele, além de estar com a postura ereta e enxergar de uma forma mais distante, inclusive um possível perigo, ele também libertou as mãos para poder trabalhar com as mãos, usar as mãos como instrumento de conquista diante das suas dificuldades, né? Bipedismo, portanto. Uma coisa importante para o desenvolvimento do ser humano, uma segunda coisa, foi o famoso dedão. Opa, cadê a câmera? O famoso dedão, né? Que tecnicamente
costumamos chamar de polegar opositor. Né? Poucas espécies fazem esse movimento. E por que isso é importante? Porque é possível, a partir desse movimento, pegar as coisas, segurar as coisas e utilizar essas coisas como instrumentos de construção de de algum objeto, de uma casa, de um desenho, de uma ferramenta, construir ferramentas com a ferramenta, pegar um dardo e lançar, se proteger, atacar, enfim. O polegar opositor ele é muito importante diante das situações enfrentadas pelo ser humano. Então ele é considerado bastante junto com o encéfalo, não é? A massa encefálica, o cérebro. O polegar opositor mais o cérebro deu ao ser humano a possibilidade de conseguir se adaptar aos ambientes inóspitos e difíceis que ele passava para conseguir sobreviver naquela pré-história. Muito bem. Uma outra questão legal de falar é o aparelho fonador. Lembra? Fonoaudiólogo, né? Quando você vai na fono, fazer exercícios para conseguir falar melhor, tal, com mais clareza. Pois bem, esse aparelho fonador, conforme foi passando o tempo, ele também foi se aperfeiçoando, né? Em termos de mutação dos ossos, da musculatura, dos tecidos, dos nervos que perpassam essa região do pescoço, da língua, céu da boca, a boca como um todo, né? Então, isso tudo é o aparelho fonador, que, num determinado momento, surge um osso que, a partir da respiração, do movimento de entrada e saída do ar, esse osso vibra e é, portanto, a partir da vibração desse osso que saem sons que possibilitam a criação das línguas e da linguagem. Então, veja bem, aparelho fonador gera língua e junto com a língua, a linguagem. Lembra? A linguagem ela é maior do que a língua. A linguagem envolve gestos, envolve expressões. Essas expressões, elas comunicam junto com os sons e mais do que com os sons, porque inicialmente os sons eram guturais, né? Eram barulhos. Só que conforme vai se organizando a sonoridade, a articulação das palavras, essas palavras mais a expressividade com os gestos da mão, com as expressões do rosto, tudo isso desenvolve a linguagem, né? E as línguas vão surgindo a partir disso também. Então, bipedismo, a questão do polegar, a questão do crânio, do cérebro, né? Do aparelho fonador. Eis então alguns princípios importantes para possibilitar a esse ser humano, a esse Homo sapiens, no meio daquela pré-história totalmente inóspita, em que ele não sabia caçar, não sabia pescar, não sabia produzir agricultura, ele só sabia de algumas coisas. Ele tinha medo, fome e algumas necessidades físicas. E é com essas características que ele vai ter que encarar o mundo, a vida, se espalhando cada vez mais atrás de alimento e de água e de melhores abrigos, né? Tudo bem? Então vamos parando por aqui esse primeiro vídeo para a gente não se estender muito. Valeu, pessoal!